paz do Senhor para os irmãos, amém? O marido roubou a minha frase, mas estão felizes? Glória a Deus, estão felizes. Ele roubou a minha frase. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, né? Estamos aqui mais uma quinta-feira falando do amor do Senhor. Hoje eu vou falar sobre o amor do Senhor. Eu achei que tem tudo a ver comigo. Eu sou muito amável. Eu gosto muito de amar, sabe? Eu amo assim, fácil, fácil. Está escrito ali? Qual que é o nome da nossa campanha? Na adoração. Qual foi a primeira? Perseverança na adoração. Qual foi a segunda? No compromisso. Qual foi a terceira? Perseverando na renúncia. E hoje nós vamos falar sobre perseverar no amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para quem nos assiste pela live. Eu sou a pastora Zélia, acho que aqui todo mundo me conhece. Estamos em família hoje. E eu estava procurando saber, né, Senhor, falar sobre o amor. É tão fácil, mas também é tão difícil, né? É fácil amar, mas também é difícil amar. E eu estava vendo a definição de amor. Eu vi várias definições, mas a que eu mais gostei é que, assim, amar é a escolha deliberada de colocar os outros antes de si mesmo. Isso é forte, né? Amar é a escolha deliberada de colocar os outros antes de si mesmo. É escolha, né? A gente sempre ouve falar, amar é uma escolha. E, realmente, a gente precisa escolher todos os dias amar. E eu, pedindo a Deus, né, uma direção e tal, e o Senhor foi me dando, assim, tópicos. Então, eu vou falar sobre 4 tópicos que nós precisamos perseverar no amor. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, obrigada, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, Senhor, mais uma vez ouvindo a Sua palavra, entregando a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, e a Sua palavra, Senhor, ela vai ser exposta. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, ela venha cair numa terra fértil. Meu Deus, que os Teus filhos venham entender, Senhor, o que é o amor. Em nome de Jesus, que os Teus filhos possam estar dispostos a amar, Senhor, predispostos a amar todos os dias, Senhor, em nome de Jesus. Use a minha vida, Senhor, como um canal, Deus. Fala com o Teu povo como o Senhor falou comigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que eu queria destacar, e o primeiro tópico, é o amor ao próximo. Né? Amor ao próximo. Que está lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 17. Amor ao próximo. Provérbios 27, capítulo 17. Já está ali? Não, não é o 1, não, o 17. Isso. Amém? Vamos ler lá? Todos juntos? Todos juntos não, pode deixar que eu leia. Como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olhando assim, nessa tradução aí, é meio esquisito, né? Mas está querendo dizer que como o ferro afia com uma navalha, ela com outra navalha, ela se afia, né? O homem, o ferro com o ferro se afia, né? Então, assim, andando junto com o nosso irmão, a gente é moldado, a gente é trabalhado. É isso que esse versículo quer dizer. Porque sozinho, uma lâmina sozinha, ela não é afiada. Ela precisa estar em atrito com alguma coisa para ela estar afiada. Olha como que isso é importante, né? Precisamos andar junto com o irmão, tendo atrito, para que a gente seja afiado, para que a gente seja moldado da forma como o Senhor nos quer. E o primeiro tópico, né? A primeira coisa assim que eu pensei foi a expressão aprender a amar. Às vezes a gente fala assim, eu aprendi a amar o fulano, eu aprendi a amar o ciclano. Eu acho meio estranho essa expressão, porque eu penso que a gente precisa estar disposto a amar, sabe? A gente precisa sair de casa já disposto a amar aquele irmão que você nem não conhece, aquela pessoa que você não conhece. A gente precisa ter essa predisposição, sabe? Já precisa estar em nós esse desejo de amar a outra pessoa. Independe da situação. A gente não sabe o que vai acontecer na esquina. Eu estava vendo uma situação no Instagram
porque a mulher ela estava no supermercado, ela estava assim na gôndola, a gente não fica escolhendo as coisas na gôndola, a outra queria passar, era um estreito corredorzinho, ao invés da outra pedir licença, ou da outra se afastar, não, deu um empurrão, e elas começaram a brigar ali. Falei, gente, pegaram no tapa, falei, meu Deus, como é que pode, né? Como que as pessoas estão hoje em dia? E se a gente não vigiar, a gente faz a mesma coisa. E a gente precisa simplesmente amar. A gente precisa ter isso dentro do nosso coração. Eu quero amar o meu irmão, independente de quem seja, independente do que ele fez, do que ele não fez, eu preciso amar. E a gente precisa dar ao outro, né, aquilo que a gente gostaria de receber. Né? Se a gente não quer ser amado, como é que eu vou só querer o amor e não querer amar a pessoa? Né? Como é que eu vou querer receber um carinho se eu não dou carinho? Como é que eu vou querer receber um eu te amo se eu jamais falo um eu te amo? Então, a gente precisa ter isso, isso precisa partir de nós. A Bíblia mesmo fala, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Né? A palavra do Senhor não fala isso. Então, se a palavra fala, é porque a gente tem condição de cumprir. E esse amar ao próximo, ele implica em ter empatia. A gente precisa ter empatia com a dor do outro. Né? A pessoa está ali sofrendo, está passando por uma situação difícil e a gente não está nem aí. Né? O problema dele, depois ele resolve. A gente precisa sentir a dor do nosso irmão, a gente precisa chorar da mesma forma como o irmão está chorando e também nos alegrar. Se ele está se alegrando, vamos nos alegrar com ele. Então, a gente precisa ter isso. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter compreensão, a gente precisa ter perdão. E tudo isso depende de nós, sabe? Para a gente perseverar no amor ao próximo, a gente precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias escolher. Amado, eu escolho te amar. Meu irmão, eu nem sei quem você é. Eu vou na rua, vou andar, vou passar por vários lugares, mas dentro do meu coração vai estar o amor, a predisposição a amar aquela pessoa. E a gente pode também demonstrar esse amor ao nosso próximo, visitando, alimentando, vestindo, ajudando, e assim a gente vai demonstrar o amor de Deus. Né? Para que a gente está aqui nessa terra? Para demonstrar o amor do Senhor. E ao nosso próximo é dessa forma. A gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa estar perto das pessoas, a gente precisa ser ouvido para as pessoas. Hoje as pessoas estão todas atribuladas, a gente vê as pessoas na rua esquisitas, né? Às vezes as pessoas estão estranhas. E depende de quem? Depende de nós. Sabe? Se a gente tiver essa predisposição, meu Deus, como o mundo seria diferente se a gente pudesse ver isso mais vezes acontecendo, né? A gente estivesse à disposição realmente, mais e mais pessoas à disposição, com certeza a humanidade estaria diferente. Então, assim, vamos perseverar em amar o nosso próximo, vamos deixar um pouco nós mesmos e amar o outro nesse tópico, né? Buscar amar o nosso irmão, esteja predisposto a amar. Eu gostei eu li essa frase e eu achei, a gente precisa estar realmente predisposto a amar. Com certeza, a nossa casa vai ser diferente, o nosso ambiente vai estar diferente, se todos nós tivermos esse desejo no nosso coração, estar disposto a amar o outro. Um outro tópico também que eu achei bem interessante precisamos perseverar em amar a nós mesmos, né? Não aquele amor egoísta, aquele amor exagerado, aquela vaidade excessiva. A gente precisa se amar, sabe? Eu tenho visto, né? A gente tem visto, todos nós temos acompanhado na internet como as pessoas estão estranhas. Eu assisti a um programa, ele chamava Butched, que era os desastres, né, das cirurgias plásticas. E as pessoas iam, sabe, para o consultório, elas já estavam todas cheias de plásticas e elas queriam fazer mais plásticas. Aí muitas vezes os médicos não podiam fazer. Ou então consertar aquilo que elas tinham feito que não deu certo, de tanto que tinham sido feito, tanto que se destruíram. E quantas pessoas que morrem
por causa de cirurgia plástica. Não que a pessoa não possa fazer, né? Não que a pessoa não possa melhorar aquilo que ela acha que precisa ser melhorado, mas saudável, de forma saudável. Nós devemos perseverar no amor a nós mesmos de maneira saudável. Como é bom você conversar com uma pessoa saudável, né? Saudável, tem o seu emocional saudável. Eu estava vendo, assim, dentro desse amor a si mesmo, né? Que como a própria palavra nos ensina, né? Lá em Mateus 22:39, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Deus gosta que a gente se ame, né? O desejo do Senhor é que a gente se ame, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o meu próximo, né? Então, a gente precisa amar dessa forma, mas de forma saudável. E um amor saudável é a autoaceitação. A gente precisa se autoaceitar. A gente não pode ficar olhando para o outro e falar, meu Deus, eu queria ser daquela forma. Eu queria ser assim. Não. Quando a gente se autoaceita, a gente se aceita com as nossas fraquezas e com as nossas qualidades, né? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. Não adianta, você não vai olhar para uma pessoa, você vai achar que ela é perfeita, mas convive com ela, você vai ver, né? A gente só conhece uma pessoa realmente quando a gente convive. Olhando assim, você fala, nossa, fulano é perfeito, quero levar para casa. Você leva para casa, você vê que não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, assim, cada um tem o seu defeito, cada um tem a sua qualidade, e a gente precisa se autoaceitar. Uma outra coisa também é a autoestima. Nós precisamos ter uma autoestima elevada, uma visão positiva de nós mesmos, né? Não, eu sou capaz, eu reconheço as minhas habilidades, não com grosseria ou com soberba, não. Saber que você tem, saber que Deus te deu um dom para fazer tal coisa, né? Então, você sabe que você é hábil em tal coisa, viva isso, né? Viva essa habilidade que Deus te deu, né? Seja feliz com a sua autoestima, pense coisas boas de você mesmo, né? Não se deixe levar por críticas destrutivas. Alguém falou alguma coisa e você não gostou? Siga em frente, né? Não vai se adoecer por causa disso. Hoje a gente tem visto muitas pessoas adoecidas porque alguém falou alguma coisa, falou aquilo de mim, eu sei que eu não sou assim. Se você sabe que você não é assim, olha para o Senhor e segue a sua vida, né? Vai viver a sua vida tranquilo. Tenha uma autoestima elevada, cuide de você, né? Não se deixe levar por críticas destrutivas. Tenha com você um autocuidado, cuide da sua saúde, né? Vá ao médico, vá fazer exercício físico, cuide da sua saúde emocional, persevere nesse amor por você mesmo. Nós precisamos disso, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas com ansiedade, porque querem alguma coisa que ainda não foi possível, talvez, ou porque está com a sua mente adoecida. Então, assim, e principalmente da saúde espiritual, temos que cuidar da nossa saúde espiritual. A gente precisa vir para a casa do Senhor, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, e a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente ouve aqui. Às vezes você está passando por uma situação que aqui já foi anunciado, aqui já foi pregado, já foi ministrado, mas a gente só ouve, né? Não coloca em prática. Então, cuide da sua vida espiritual também, cuide da sua vida emocional, pense coisas boas sobre você, faça exercício físico, cuide da sua saúde. Tem coisas que se manifestam no nosso corpo, mas é emocional, né? Tem doenças psicossomáticas que elas vêm por causa do nosso emocional, elas vêm e afetam o nosso corpo. Então, é muito importante a gente andar, né, saudável nessa vida. A gente precisa também, para que a gente se ame, a gente se amando, a gente precisa impor limites. Quantas pessoas que estão aí adoecidas porque elas não sabem impor limites, elas não sabem dizer não, né? E como é libertador você poder dizer não, eu não posso fazer tal coisa. Tem gente que fica preso, né, Simone? Tem gente que fica presa. Eu não posso dizer não, porque eu vou magoar fulano. Aí você vai pegar um monte de carga, né, que não é sua, porque você não sabe dizer não. Então, cuide dessa área da sua vida, aprenda a impor limites para que você seja saudável.
persevere neste amor por você mesma. E uma outra coisa também muito importante é o autoconhecimento. Você saber as suas necessidades, saber os seus desejos, saber onde você quer chegar, para você viver de uma forma autêntica e feliz, né? Às vezes a gente não sabe onde quer chegar. O que você quer fazer da sua vida? Eu não sei. Onde você quer chegar? Eu não sei. E como é que você vai viver, né? Vai ser como uma folha lançada de um lado ao outro, como diz a tua palavra, que a palavra diz que é aquele que duvida, né? Aquele que não tem sonho, que não tem projeto, ele é lançado de um lado para o outro na vida, né? Então, assim, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, você está caminhando para onde você vai, né? O que você está fazendo para você conseguir chegar ao seu alvo, ao seu propósito, né? O seu objetivo. O que você está fazendo para conseguir chegar até esse objetivo? Está fazendo nada? Está só orando? Oração é orar e ação, né? Você pode orar e deve orar, mas você deve principalmente ter atitudes, né? Eu quero chegar a tal lugar, então eu vou fazer isso. Então, se autoconheça, saiba quem você é, né? Quem é você? Não sei. O que você gosta de fazer? Não sei. Não pode, a gente não pode, a gente precisa se autoconhecer, perseverar nessa nossa caminhada, a gente precisa perseverar no conhecimento de nós mesmos. A gente precisa saber quem a gente é e aonde a gente quer chegar. Uma outra coisa também, que eu achei interessante falar aqui no amor, na perseverança no amor, é perseverar no amor à família. Está lá em Josué, se puder colocar lá, Josué 24, versículo 15, né? Versículo bem conhecido. Josué 24, versículo 15, já está? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, né? E ele continua dizendo: porém, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos perseverar e muito no amor à nossa família. Eu estava pensando nessa passagem, e pensei na passagem de Noé, né? Noé, a família de Noé foi praticamente jogada dentro da arca, né? Era propósito de Deus salvar aquela família. E Deus teve que fechar a porta por fora, porque senão eles sairiam da arca. Não quero ficar aqui, quero sair. E a família de Ló, né? Também foi uma família que foi tirada às pressas, porque o anjo falava: sai daí, eu vou destruir, vai ser destruída essa cidade. E eles, tendo, apegados ali, demorando para sair, e o anjo falou: não, sai agora, senão eu vou destruir. E saiu, e ainda a mulher de Ló ainda desobedece, olha para trás, se torna uma estátua de sal. E eu estava vendo a diferença dessas famílias, né? Na família de Josué, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Josué está realmente dizendo, eu creio, né? Eu gosto também de imaginar enquanto leio. Eu penso assim, Josué sentado, conversando com a família. A situação é essa. A gente precisa atravessar, a gente já atravessou. Quando a gente estiver do outro lado, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Eu imagino Josué sentado, conversando com a sua família. Não tem ali uma obrigação, não tem ali nada de corrido. E ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu creio que Josué, ele cuidava da sua família, né? Ele tinha amor, ele perseverou, né, no amor à sua família. É o que nós temos que fazer hoje, perseverar no amor à nossa família. As coisas estão bem complicadas, né? O inimigo ele tem feito muitas coisas para destruir a família, que é um projeto do Senhor. E o nosso amor pela nossa família, ele precisa ser incondicional. Ele precisa ser independente da ação, né? E da atitude dos nossos familiares e do comportamento, né? Da mesma forma como Deus nos ama, né? Deus nos ama incondicionalmente, independe. Só porque o filho desobedeceu, quebrou uma coisa, o pai não vai desistir daquele filho, né? Então, assim, a gente precisa amar a nossa família dessa forma, incondicionalmente, zelando, cuidando,
cuidando ali para que teu filho não se perca, né? Cuidando para que seu filho não desanime, motivando, orientando, né? A gente precisa dar encorajamento aos nossos familiares, né? Aos filhos, marido, esposa, esposa, marido. Encoraja o teu filho, encoraja o teu marido, encoraja a tua esposa. Se alguém está desanimado, não, você pode sim, não, a gente vai conseguir sim. E assim a gente vai, sabe, perseverando na caminhada, porque a gente está numa caminhada. A gente não estava atravessando lá o Jordão, né? A gente estava nas células, a gente estava falando, né? Nessa semana, falando sobre isso, sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento com o irmão, sobre a importância de você motivar, né? Você está motivando aquele que está do seu lado a não desanimar, a não desistir. A gente precisa estar presente, a gente precisa ser ouvido, né, dos nossos familiares. Quantos casais, quantos familiares mesmo, quantas pessoas que estão dentro de casa e não se falam, né, não se conhecem, não estão ali, não está ali, só está ali o corpo presente, mas na verdade está longe, está muito longe da família, não está nem aí para a família. É preciso que a gente tenha tempo disponível para os nossos familiares. É preciso que a gente pare. Está tudo muito corrido, né? O tempo está muito corrido. Passa rápido. Quando você vê, o dia já passou. Está todo mundo tendo essa sensação, né? Muito rápido. O dia amanhece, daqui a pouco é meio-dia, daqui a pouco é 6 horas da tarde, já é noite. Gente, daqui a pouco é amanhã de novo. Então, assim, se a gente não parar, se a gente não escolher deliberadamente, como eu li ali, a estar disposto para a sua família, você não faz nada, né? O tempo vai passar, os filhos vão crescer e pronto. Você viu, olhou para o lado, meu Deus, a gente vê as criancinhas nascendo, daqui a pouco as criancinhas estão correndo pela igreja, né? Daqui a pouco estão com 6, 7 anos. Então, a gente precisa escolher deliberadamente ter tempo para a nossa família, perseverar no amor para a nossa família, ter comunicação, ter diálogo sincero, compartilhar pensamentos, sentimentos. Meu Deus, a gente não vê mais as crianças dizendo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? A gente via tanto isso antigamente, né? Quando eu crescer, eu quero ser. Hoje eu não vejo mais tanto isso, né? Então, assim, os pais, não vejo, a gente não sei, eu creio que aqui acontece, né? Sonhando junto, né? Sonhando o sonho do filho, planejando para o filho. Isso precisa acontecer. Isso é perseverança no amor à sua família. Não desista nunca da sua família, independente da circunstância que você estiver vivendo. Nunca desista da sua família. Nunca desista do seu marido, nunca desista da sua esposa, nunca desista dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Vem aí agora o domingo, né? Dia das Mães. Esteja ali presente com a sua mãe, se você puder, cuidando, zelando, perseverando neste amor. E também o que precisa acontecer no meio da família é respeito, compreensão. E é na família que nós temos o senso de pertencimento, né? A nossa identidade, ela nasce, né, dentro da família, né? A gente vê pessoas aí fora de uma forma tão doida, né? Não tem mais aquela coisa de respeito mesmo, compromisso, propósito. As coisas estão bem difíceis. E a gente que conhece o Senhor, depende de nós levar isso lá para fora, né? Que os nossos filhos aprendam dentro de casa e que não chegue na escola e fale diferente. Não, lá em casa meu pai e a minha mãe, a gente senta à mesa para comer. Não, lá em casa a gente faz o nosso cultinho doméstico. Não, lá em casa a gente fala, a gente conversa, porque muitas vezes a gente não vê mais isso, né? Não tem mais aquele propósito, e é necessário, não é fácil, eu sei que não é fácil, sabe? Do jeito que as coisas estão hoje, é difícil você chegar, pegar o seu filho e falar, não, vamos sentar aqui, a gente vai comer junto, né, pastor? É difícil, não está fácil, mas é necessário, sabe? Isso faz parte, isso é perseverança no amor e no cuidado à nossa família. A gente precisa ter prazer em voltar para casa. A nossa casa, ela precisa ser, né, o nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de aconchego. Imagina que tristeza aquela pessoa que sai e fica fazendo hora para não voltar para casa, né?
Ah, não, na minha casa não tem paz. Na minha casa é terrível, não quero voltar para casa. Não, a nossa casa precisa ser um lugar de aconchego, onde, é igual uma canção que tem, né? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. O Senhor precisa ter prazer em estar dentro da nossa casa, né? Estar ali junto, na comunhão, marido, esposa, filhos. O Senhor precisa ter prazer em estar dentro da nossa casa. O marido precisa ter prazer em voltar para casa. A esposa precisa ter prazer em voltar para casa. Os filhos precisam ter prazer em voltar para casa. Então, quando a gente faz isso, quando a gente cuida disso, a gente está perseverando no amor à nossa família. E o último tópico, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo, né? Esse é o amor pelo qual nós devemos perseverar, né? Porque Ele perseverou por nós. Jesus, Ele não rejeitou a cruz por nossa causa. Por nossa causa. E enquanto nós ainda éramos pecadores, né? Não foi depois que a gente estava limpinho, não. Foi enquanto a gente ainda era pecador, né? Enquanto a gente nem sabia, né, que Jesus existia, a gente estava lá no mundo fazendo um monte de bobagem, Ele já tinha morrido por nós, Ele já tinha providenciado a salvação, né? A salvação por nós. E quando Deus, Ele perseverou por nós. E o amor de Deus, Ele nos constrange, né? Ele nos constrange a perseverar. A gente precisa perseverar neste amor, esse amor sacrificial. Jesus, Ele perseverou, Ele foi até o fim, né? A cruz. Ele foi lá, eu vou morrer por esse povo, né? Não importa que esse povo ainda não me conheça. Tem gente aí que está chafurdado na lama, nem conhece Jesus, nem até sabe, mas não quer, simplesmente não quero esse Deus ainda não, está cedo, lá na frente eu aceito. Jesus já morreu por ele. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1, tem um versículo lá bem interessante. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou até o fim. E esse amor de Jesus, ele nos constrange. Esse amor, ele nos impulsiona a amar o nosso próximo, a amar a nós mesmos e a amar a nossa família, né? Não tem como a gente perseverar no amor ao Senhor se a gente não tiver esses 3 tópicos atrás, né? A gente ama, eu amo o Senhor, mas eu não amo meu próximo. Eu amo o Senhor, mas eu não amo a mim mesmo. Eu não me valorizo. Não, eu amo o Senhor, mas eu não estou nem aí para a minha família. Não, esse amor, né? Esse amor que vai até o fim, ele nos constrange, né? Os patriarcas lá atrás, eles perseveraram, né? Até sem entender direito o propósito. Eles nem sabiam, eu creio que os patriarcas, eles viviam ali aquele momento, né? Eles não sabiam direito o que viria à frente, talvez. Os patriarcas, depois vieram os profetas, né? Anunciando o que ia acontecer, perseveraram, dispostos ali, sofrendo, caminhando, fazendo a obra do Senhor, caminharam, eles perseveraram. E depois vieram os apóstolos, perseverando até o fim. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, nossa, o Evangelho chegou até nós. E o Senhor gerou ao meu coração uma pergunta, né? E nós?
O que nós estamos fazendo, né? Nós estamos dispostos a perseverar até o fim? A gente está vivendo, a gente não sabe o nosso amanhã. Quem sabe amanhã surge uma lei que fala, não, ninguém mais vai andar com Bíblia. Não, ninguém mais pode congregar em lugar nenhum. Nós estamos dispostos a sofrer por esse amor, né, que Jesus se entregou até o fim. Até onde nós estamos dispostos a ir para perseverar neste amor, no amor de Deus por nós? Até onde nós estamos dispostos a ir? Né? É coisa para a gente refletir, né, e pensar. A gente vai para casa, Senhor, até onde? É que a gente fala, eu faço igual Pedro antes, né? Não, Senhor, eu vou contigo, que isso? Ninguém vai fazer mal ao Senhor, não. Mas quando ele viu a coisa pegando fogo, não, eu não conheço esse homem. Nunca vi esse homem. Mas você fala como ele? Não sei quem é. Não, gente, vocês estão loucos, eu nunca andei com esse homem. Será até onde que nós estamos dispostos a ir para perseverar nesse amor? Esse amor que nos amou até o fim. Até onde você está disposto a ir? Até onde eu estou disposta a ir? O que eu preciso deixar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso renunciar? Né? Como o pastor Mateus pregou aqui. Né? O que eu preciso renunciar? Até onde você e eu estamos dispostos a ir por esse amor? Amém? Eu queria deixar essa palavra para o seu coração. Precisamos perseverar até o fim.